é isso, turma, bom dia. Estamos aqui, né, para mais uma das nossas aulas síncronas, né, do nosso curso de Matemática 3. A gente hoje, como tinha dito, vai iniciar o estudo de geometria espacial e acredito que vamos ter quatro aulas, já 4 semanas com essa temática, certo? Porque ela é muito extensa e a gente nem vai conseguir ver tudo, certo? Então, vamos lá, né? A gente vai iniciar o estudo da geometria espacial já falando sobre estudando o que seriam os poliedros, né? A geometria espacial ela vai estudar, né, as figuras tridimensionais, né? O espaço. E aí, nas figuras tridimensionais, a gente vai focar em duas, né, que são os poliedros e os corpos redondos, né? E dentro dos poliedros, a gente vai estudar prismas, pirâmides, e dentro dos corpos redondos, mais especificamente, esferas, cilindros e cones, certo? Inicialmente, vamos ver só os poliedros, certo? Então, nessa primeira aula, a gente vai estudar os poliedros, né? Propriedades, definição, características, certo? Então, vamos lá. Então, o que seriam os poliedros, né? Poliedros. Provavelmente já ouviram falar, né? Talvez no ensino fundamental, talvez não lembre do que se trata, né? Mas o prefixo poli, né? Poli é usado em muitas palavras, né? Poli vem de muitos, né? Poli vem de muitos. E edros, nesse caso, edros é faces. Então, poliedro significa muitas faces, certo? É uma palavra de origem grega que significa muitas faces. Então, o que significa ter muitas faces, né? O que seria uma face? Não é a nossa face, o nosso rosto, né? Então, vamos lá. Então, aqui está exemplos de alguns poliedros, né? Então, percebe que todas essas figuras aqui, né? Eu coloquei, né? São alguns exemplos, existem muito mais, né? E eles são formados, né, justamente por faces, né? Que esses faces seriam polígonos, certo? Cada face seria um polígono. Então, você olha, por exemplo, esse daqui, né? E quais são os polígonos que formam esse poliedro, essa figura, né? Essa figura. Percebe aqui, né, que você vai ter um triângulo em cima, né? Um triângulo embaixo, que a gente vai ver que a gente vai chamar que são as bases do poliedro. E aqui também, se a gente contar, tem 3 faces laterais, né? Que são 3, nesse caso, 3 retângulos, certo? Então, percebe que é a união de faces, né? Eu junto essas faces, uno elas, né? De modo que eu obtenha um sólido fechado. E aí eu obtenho um poliedro. Tem vários aqui, ó. Cubos, né? Paralelepípedos são caixas, né? Que são os poliedros mais famosos, né? Tem outros aqui, uma piramidezinha, que também é um poliedro. Tá vendo? 4 triângulos e um quadrado. Pega esses polígonos, né? Uno eles, formo o meu poliedro, certo? Tem vários outros aqui, tá bom? Aqui, ó, vários retângulos, né? Formam o meu poliedro aqui. Qual seria a definição de poliedro, né? Então, poliedro é uma figura tridimensional, certo? Ou seja, ela está no espaço, né? Diferentemente dos polígonos que estão no plano. Se olho para cada face desses poliedros isoladamente, cada face dessa é um polígono, certo? É uma figura bidimensional. A partir do momento que eu passo a reunir esses polígonos, né, no espaço, eu passo a obter uma figura tridimensional, que nesse caso vai ser chamada de poliedro. Então, poliedro é uma figura tridimensional, certo? Formada pela união, né, de um número finito de regiões poligonais planas, ou seja, de polígonos, chamadas faces. Então, cada polígono desse aqui, a gente vai chamar de face do poliedro, certo? E a região do espaço limitadas por elas. Ou seja, o poliedro são a reunião dos polígonos, certo? E a região interna, né? A região que eles formam dentro dele. Então, eu fechei aqui um polígono, né? Fechei esse paralelepípedo aqui, essa caixa. Então, o poliedro é a união desses polígonos, né? Das faces, das regiões planas, e a região limitada por elas, né? Ou seja, a região interior que foi formada. Então, o poliedro é tudo isso, certo? Não é só a parte de fora, não é só a caixa, é a parte interna também, certo? É a parte de fora, né? Que seria, vamos supor que é uma caixa, que é a embalagem, e a parte interna da embalagem. Ela forma o poliedro, certo? Só que se eu deixar só essa definição aqui, né? Poliedro é uma figura tridimensional formada pela união de um número finito de regiões poligonais planas, chamadas faces. E a região do espaço limitada por elas. Aí essa minha definição ela vai dar um pouco de brecha para eu formar o que a gente vai dizer de poliedros estranhos, né? Então, para eliminar esses poliedros estranhos, certo? A gente vai impor algumas condições nessa definição aqui. Vai acrescentar algumas condições dessa definição, só para eliminar poliedros estranhos, que a gente vai ver agora. Então, novamente aqui a nossa definição. Então,
Poliedro, novamente, é uma figura tridimensional formada pela união de um número finito de regiões poligonais planas chamadas faces, e a região do espaço limitada por elas, satisfazendo as seguintes condições. Ou seja, não basta ser tal isso. Também tem que satisfazer as seguintes condições. Que são essas 4 condições aqui. Ó. Condição A. 2 polígonos se intersectam apenas em um dos seus lados ou vértices. E essa interseção é exatamente um lado ou um vértice. Ou seja, a gente viu que o poliedro é formado pela união de polígonos, certo? E cada polígono desse, se você pegar 2 polígonos desse, eles se intersetam apenas em um dos seus lados ou vértices, certo? Então, a interseção de 2 polígonos ou é um lado, que a gente vai ver que a gente chama de aresta, ou é um ponto que a gente vai chamar de vértice, certo? Então, ou é vazio, ou seja, se você pegar 2 polígonos que formam um poliedro, a interseção deles ou é uma aresta, que a gente vai ver, ou é um lado, né? Ou é um ponto, que a gente vai ver que é um vértice, ou é vazio, ou seja, ou não se interceptam, né? Por exemplo, se você pega uma caixa, né? Se você pegar uma caixa, a tampa e a base, né? Eles não se interceptam, né? Então, são faces que não têm interseção comum. A interseção dessas 2 faces é vazia, certo? E se você for olhar, a interseção de qualquer outras 2 faces ou é uma aresta, né? Ou é um lado, ou é um vértice, certo? Cada lado de um polígono é também lado de um e apenas um outro polígono, certo? Então, a interseção de, se você pegar uma aresta lá, do nosso poliedro, essa aresta, certo? Essa aresta, ela é a aresta de 2 polígonos, certo? De 2. Ou seja, é de cada lado de um polígono é também lado de um e apenas um outro polígono. Então, por exemplo, aqui, se você pegar qualquer um desses poliedros, aí essas linhas aqui, né, que são os lados dos polígonos, aqui você vai chamar de aresta, se você pegar cada linha dessa, ela é linha de 2 polígonos, ou seja, ela é lado de 2 polígonos, certo? Então, qualquer linha que você pegar em qualquer um desses poliedros, ela vai ser linha, né, vai ser aresta de 2, no máximo, né, 2, de exatamente 2, na verdade, 2 polígonos, certo? Então, uma aresta, ela é aresta de 2 polígonos ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. O outro item para satisfazer a condição do poliedro é 2 ou mais polígonos adjacentes não estão no mesmo plano, a gente vai entender nos exemplos, e é sempre possível ir de um ponto de uma face a um ponto de qualquer outra face sem passar por nenhum vértice, ou seja, cruzando apenas arestas. Então, a gente até está usando aqui já definição de vértice, ponto, vértice, aresta e face, sem especificamente definir eles, né? Mas já dá para entender. Então, por exemplo, aqui, eu botei 3 exemplos de não poliedros, para a gente não confundir, né? Então, poliedro é uma figura formada só por um sólido geométrico formado só por faces planas, mas tem que satisfazer algumas condições, né? Por exemplo, aqui, ó, se você pega esses 3 exemplos que eu coloquei, são 3 exemplos de sólidos que não são poliedros. Por exemplo, esse poliedro aqui, né? Que é formado por 2 cubinhos, né? Unidos por uma aresta, unidos por um lado. Ele não é um poliedro, porque ele não está satisfazendo a definição. Não está satisfazendo B e C. Basta não satisfazer uma dessas condições para não ser poliedro. Então, aqui, esse aqui já não satisfaz 2, B e C. Se você for olhar o item A, né, 2 polígonos se intersetam apenas em um dos seus lados ou vértices, e essa interseção é exatamente um lado ou vértice, é verdadeiro, né? Se você for olhar aqui para cá, ó, qualquer polígono que está formando esse sólido, certo? Ele intercepta outro polígono em apenas um vértice ou em apenas um dos seus lados, né, que a gente vai chamar de aresta, certo? Mas já não satisfaz B e C, ó. Cada lado de um polígono é também lado de um e apenas um outro polígono. Aí, se você perceber isso aqui, tá vendo essa linha aqui que eu estou passando em cima? Essa linha tracejada aqui, tá vendo? Essa linha aqui, né, esse lado, percebe que ele é lado de 4 faces, né? Ele é lado de 4 polígonos, né? Ele é lado desse polígono aqui, desse quadrado de cima, ele é lado desse polígono lateral aqui. Aí, olhando para o cubinho de cima, ele é lado do quadrado de baixo, né? Desse quadrado, e ele também é lado desse quadrado aqui lateral. Então, essa aresta aqui, ó, esse lado aqui, ele é lado de 4 polígonos, e não pode, tem que ser lado só de 2. Certo? Exatamente 2. E também não satisfaz C, né? 2 ou mais polígonos adjacentes não estão em um mesmo plano. Mas percebe que essa face aqui, ó, a face de cima do cubo de baixo, né? E a face de baixo do cubo de cima, elas estão no mesmo plano. Então já não satisfaz C. Certo? Se você olhar aqui para esse polígono, para essa figura geométrica aqui,
tridimensional, né? Ela também não é um poliedro porque ela não satisfaz a condição D. Ó. É sempre possível ir de um ponto de uma face a um ponto de qualquer outra face sem passar por nenhum vértice, certo? De fato, se você imaginar um cubo, né? Você está numa face. Para você ir para qualquer outra face, você não precisa passar pelos pontos, pelos vértices. Mas já aqui, ó, percebe que se você está na parte de cima dessa figura e quer ir para a parte de baixo, obrigatoriamente você vai ter que passar por esse ponto aqui, né? Certo? Que é justamente esse vértice aqui que ele está fazendo parte da parte de cima como fazendo parte da parte de baixo. Então, se você quer ir de um ponto de cima para um ponto de baixo, você vai ter que passar por esse ponto aqui, que é um vértice. E não pode. Se acontece, a figura deixa de ser poliedro. Beleza? E essa outra figura aqui, ela não é poliedro pela condição A, né? Porque dois polígonos se percebem apenas em um dos seus lados. Mas se você for ver aqui, ó, essa figura está sendo formada por algumas caixinhas, né? E se você pegar, por exemplo, a caixinha de cima aqui, essa segunda caixinha, a parte de baixo da segunda caixinha, ela tá em cima da parte de cima da caixinha de baixo. Então, a interseção não é apenas um aresta ou um vértice, é a face toda, né? Então, já não é poliedro pela condição A, certo? Mas, enfim, isso é só uma definição um pouco mais formal, mas a ideia que vocês têm que ter é de saber identificar um poliedro, né? Ah, essa figura é um poliedro, se não for uma figura estranha como essa aqui, vai ser poliedro, certo? Formado só por faces planas, para não ter dificuldade. E a gente vai focar o estudo não é nessas figuras aqui, não, é nos poliedros, certo? Então, vamos lá. Então, já falando, né, o que a gente acabou citando, né, na definição anterior, em um poliedro podemos destacar os seguintes elementos, né, que são as faces, as arestas e os vértices, certo? O que seria as faces, né? As faces são os polígonos que formam a superfície do poliedro. Pela definição de poliedro, poliedro vai ser a união, né, de polígonos, né, satisfazendo aquelas condições, ou seja, a união de faces de partes planas. Cada parte plana dessa, a gente chama de polígono, né? Que no caso a gente vai chamar de face, né? Cada face dessa vai ser um dos polígonos que formam o meu poliedro. Certo? Cada polígono que forma um poliedro, a gente chama de face. Certo? As linhas que formam o meu poliedro, a gente chama de aresta. Agora, percebe que cada linha dessa aqui, né? Cada linha dessa, ela é o encontro de duas faces. Cada linha, né, é o encontro de duas faces. Então, a gente chama de aresta. Certo? Pode perceber que cada linha é o encontro de duas faces. Toda aresta é o encontro de duas faces. Está lá na definição. Toda aresta, cada lado dos polígonos, ele é lado de somente mais um. Ou seja, todo lado de algum polígono, ele é lado de dois, na verdade, de dois polígonos. Ou seja, cada aresta, ela é aresta de duas faces. Certo? Aresta de duas faces. Então, os polígonos, né, as regiões planas, a gente vai chamar de face, as linhas, nesse caso não são nem linhas, são segmentos de linha, né? São as nossas arestas. E o encontro das arestas, a gente chama de vértice. Certo? Onde é que as linhas se encontram? Elas se encontram no que a gente chama de vértices, certo? E em um poliedro, como a gente vai ver, né? Todo vértice, ele é o encontro de, no mínimo, 3 arestas. Certo? No mínimo 3 arestas. Então, cada vértice, ele vai ter pelo menos 3 arestas se encontrando. Nesse nosso caso aqui, todos os vértices são encontros de 3 arestas. Mas a gente vai ver que tem vértices que são encontros de mais de 3 arestas. Então, um vértice, ele é o encontro de, no mínimo, 3 arestas. Certo? E o vértice, repetindo, é o encontro das arestas. Tá bom? Então, arestas, né, são os lados de cada face do poliedro. Certo? Eu olho para a minha face do meu poliedro, né? Para os meus polígonos. Os lados desses polígonos é que a gente chama de arestas. Ou seja, as linhas, né? E os vértices são os pontos comuns a 3 ou mais arestas do poliedro, como o Luiz comentou, né? Os vértices de cada face são exatamente os vértices do polígono. Certo? Então, percebe que o poliedro ele é formado pela união de polígonos. Polígonos têm lados e polígonos têm vértices. Os lados dos polígonos a gente chama de arestas e os vértices dos polígonos a gente chama de vértices mesmo, do poliedro. Certo? Então, vamos lá. Bem tranquilo, né? Aqui eu coloquei o exemplo de um cubo, né? Se eu quisesse contar, né? Um cubo ele tem quantas faces? Ou seja, um cubo é formado por quantas partes planas? 6, né? Se você contar, o cubo tem 6 partes planas.
6 quadrados, né, 6 polígonos, e aí cada polígono desse, né, cada parte plana dessa é chamada de face, certo? Quantas arestas tem o cubo? As arestas são as linhas, né? As arestas são as linhas. Se você contar aqui, né, tem que ter cuidado para não contar repetido, né? Tem 4 no polígono de baixo, né? 4 no polígono de baixo, tá vendo? Se você parar para pensar, né, o cubo tem 6 faces, né? 6 faces. E cada face tem 4 lados, ou seja, nesse caso, cada face vai me dar 4 arestas. Só que como a gente viu que uma aresta é a aresta de 2 faces, então eu vou estar contando uma aresta sempre 2 vezes. Então, nesse caso aqui, 6 quadrados, cada quadrado vai me dar 4 arestas. Né? 6 vezes 4, 24. Só que aí eu estou contando 2 vezes, porque uma aresta ela está em 2 faces, certo? Então, é sempre a metade. Então, eu tenho 6 quadrados, cada quadrado 4 arestas. 6 vezes 4, 24. Só que como eu estou contando repetido, né? 24 dividido por 2, 12. Aí eu posso contar também, né? Eu tenho 4 aqui embaixo. Tenho 4 nessa face de baixo, que eu vou chamar de base, né? A face que cola no chão eu chamo de base, certo? Nesse caso, né? Aqui eu tenho na de cima, como se fosse minha tampa, eu tenho umas 4, né? 8. E eu tenho 4 em pé. Então, seria 12. Certo? Mas a gente vai ver mais exemplos para contar melhor, né? Faces, vértices e arestas. Quantos vértices eu tenho? Como a gente viu, né? Vértices são os pontos, né? São os encontros das minhas arestas, né? Então, também bem fácil, né? Tenho 4 vértices aqui em cima, né? 1, 2, teria mais um aqui, 3, 4. E teria 4 embaixo, né? 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 vértices. Beleza? Tranquilo, a gente vai ver mais exemplos. Então, bora lá. Então, pronto, mais um exemplo aqui, né? Que eu coloquei como exercício, né? Analise os poliedros das figuras abaixo e responda. Certo? Então, eu coloquei aqui 2 poliedros. Pode ver que satisfaz lá a definição de poliedro, né? Esses poliedros, a gente vai estar mais na frente, cada um deles em particular. Esse poliedro aqui ele é chamado de pirâmide e esse daqui é chamado de prisma. A gente vai focar o estudo nesses 2 tipos de poliedro, certo? Então, nessa primeira parte aqui, né? Qual o número de faces, vértices e arestas deste poliedro? E qual a forma de cada face? Então, aqui, né? A gente vai ver que esse poliedro chama pirâmide e ele é formado por quê? Quantas faces tem aqui essa pirâmide, né? Quantas faces tem essa pirâmide? Quantos vértices tem essa pirâmide e quantas arestas tem essa pirâmide, né? Que eu estou chamando aqui de poliedro, que de uma pirâmide é um poliedro, né? Se você contar primeiro as faces, né? Percebe que é a face. Eu tenho a base, não é mesmo? Que é esse retângulo aqui embaixo. A base da minha pirâmide. Um retângulo. E tem o que a gente chama de faces laterais, né? Que se a gente contar, tem 4. Né? 4 faces laterais. Certo? Tem essa aqui da frente e atrás dela, a oposta. Tem essa lateral e a oposta a ela, a outra lateral. Então, eu tenho 4 faces laterais e tenho a minha base. Então, eu tenho 5 faces. Certo? Tenho 5 faces. Tenho 5 faces. Tenho quantos vértices? Vértices são o conto das arestas. Então, tem esse vértice aqui em cima, ó. Certo? Que a gente chama de vértice da pirâmide, que as pirâmides em particular a gente vai ver. E tem os vértices da base aqui, ó. São 4. Então, 4 mais 1, 5. Então, 5 faces e 5 vértices. É igual, ó. 5 faces e 5 vértices. Será que é sempre igual nas pirâmides, o número de faces e o número de vértices? Quantas arestas? Arestas são as linhas, né? São os lados dos polígonos. Então, aqui eu tenho, ó, se eu contar, eu tenho 4 arestas na base, e de cada vértice da base sobe mais uma aresta para o vértice de cima, né? Então, eu tenho 4 arestas na base e tenho 4 arestas subindo. Então, eu tenho 8. Tenho 8 arestas. Então, aqui, ó, 5 faces, 5 vértices, 8 arestas. Qual é a forma de cada face? A gente viu, né? A face são 5, né? Uma face a gente chamou de base. Ela tem quantos lados essa base? Ela tem 4 lados, né? Então, é uma face quadrangular. E temos quantas... As outras 4 faces, né? São faces com forma de triângulos, que a gente chama faces triangulares. Certo? Então, esse poliedro aqui tem 5 faces, 4 sendo 4 triângulos e uma face quadrangular. Certo? Que é que a gente vai ver. E se trata de uma pirâmide, certo? E esse outro poliedro aqui embaixo, que a gente vai chamar de prisma, né? Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. Quantas faces? Quantas faces? Aí tem que contar, né? Percebe que eu tenho essa face aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Essa face daqui, ela é um polígono de 5 lados. Então, a face que a gente chama de face pentagonal, tem 5 lados, né? Só que eu não tenho só essa, né? Tem uma oposta a ela, que é a outra aqui, né?
Então, essas duas faces aqui, a gente vai chamar de base do prisma, como a gente vai ver também. Então, diferentemente da pirâmide que tem uma base, o prisma tem duas, ó. Tem duas bases. E no nosso prisma, que tem duas bases, as outras faces, a gente vai chamar de faces laterais, assim como na pirâmide. E aí tem quantas faces laterais? Como eu tenho 5 lados na base, tá vendo? De cada lado da base sai um retângulo. 1, 2, para se encontrar com a base de baixo. 3, 4, 5. Então eu tenho 5 retângulos lateralmente, né? Que tem hoje chamado, são minhas faces laterais. Então eu tenho 5 faces laterais e tenho as minhas duas bases. Então eu tenho 7 faces, certo? Eu vou ter 7 faces. Se eu contar aqui, eu vou ter 10 vértices, tá vendo? 5 vértices em cima, 5 vértices embaixo. Aí eu vou ter 10 vértices. E quantas arestas? Vou ter 15 arestas. Vou ter 5 arestas embaixo, 5 arestas em cima e 5 arestas em pé. Certo? Unindo justamente os vértices de cima e de baixo. Então, 5 embaixo, 5 em cima, 5 em pé. Vou ter 15 arestas. Certo? E como a gente viu, qual é a forma de cada face? A gente viu que eu vou ter duas faces pentagonais, ou seja, duas faces com 5 lados. E as faces laterais, nesse caso, todas são retangulares. Então, são 5 retângulos. Então, duas faces pentagonais e 5 faces retangulares. Certo? A gente vai ver exatamente isso. Que em um prisma, todas as faces laterais são retângulos. Em uma pirâmide, todas as faces laterais são triângulos. Aí fica fácil identificar uma pirâmide e um poliedro por essas características. Certo? Então, beleza, né? Então, questão bem fácil, né? Dá um poliedro e você identificar o número de faces, o número de vértices, o número de arestas, quais são os tipos de faces que formam esse poliedro, certo? Questão uma das mais simples. Então, vamos lá, né? Vamos para a outra parte, que é de poliedros. Aqui identificar poliedros são poliedros convexos e não convexos, certo? Poliedros convexos e não convexos. Para definir o que é um poliedro convexo, precisamos antes recordar o que são polígonos convexos. Certo? Precisamos recordar antes o que são polígonos convexos. Então, o que é um polígono convexo? Talvez faz muito tempo, né? Se eu não me engano, esse é assunto do 6º ano do fundamental. Mas tem que relembrar o que é um polígono convexo. Então, eu botei aqui 2 polígonos. Um é convexo e outro é não convexo. Não convexo, e às vezes esse não convexo, a gente usa o termo côncavo. Então, côncavo e convexo. Mas a gente tem, atualmente está sendo mais usado convexos e não convexos. Ou é convexo ou é não convexo. Seria um polígono convexo, né? Seria um polígono convexo. Então vai lá, ó. Um polígono é convexo quando todo segmento de reta que liga 2 pontos quaisquer desse polígono está inteiramente contido nele. Então, por exemplo, esse polígono aqui, ó. Lembra que o polígono é a borda dele, né? Que delimita ele, e a região interna, certo? Que é a região poligonal, né? A região poligonal. O polígono só seria só a borda. A região poligonal é ela, mais a parte interior. Aí, se você pega 2 pontos aqui no interior desse polígono, pega 2 pontos quaisquer no interior de um polígono. Quando você une esses 2 pontos, você forma um segmento de reta. Esse segmento de reta, ele está todo dentro do polígono? Nesse caso, sim. Caso sim, esse polígono ele é chamado de polígono convexo. Caso não, vai ser um polígono não convexo ou côncavo, certo? Que é esse caso aqui, ó. Por exemplo, eu posso pegar 2 pontos aqui, quaisquer, né? Eu posso pegar 2 pontos, e quando eu unir esses 2 pontos, o segmento de reta que eu formei vai estar dentro do polígono. Mas nessa figura em particular, eu consegui achar 2 pontos, posso achar mais, mas eu consegui achar 2 pontos aqui, que quando eu uno esses 2 pontos, o segmento de reta que eu formei, ele não está totalmente dentro do meu polígono, ele não está contido dentro do polígono, certo? Então, essa região aqui, ela não é uma região convexa, então esse polígono aqui não é um polígono convexo. Já esse aqui é, porque qualquer 2 pontos que eu pegar dentro, né, da minha região, desse polígono, esse segmento de reta que eu formar vai estar dentro do polígono. Nesse caso aqui não. Eu achei 2 pontos que o segmento de reta formado por esses 2 pontos não está totalmente contido dentro da minha região poligonal, então essa figura ela é chamada de polígono não convexo. Certo? Beleza? Então podemos também dizer que um polígono é convexo quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta o seu contorno em apenas 2 pontos. Certo? Ou seja, se eu estender além, né, de um segmento de reta, eu formar uma reta com esses 2 pontos, certo? Percebe que
nesse caso aqui, né, quando eu estender essa reta ela vai tocar no meu polígono, né, ou seja, no meu contorno. Ela vai tocar em um ponto aqui e vai tocar em um ponto aqui. Então, ela vai tocar em 2 pontos. Como esse exemplo aqui, ó. Essa região também aqui, ela também é uma região convexa, é um polígono convexo, né? Passei uma reta, e essa reta, ela só toca o meu polígono em 2 pontos. Então, esse polígono aqui, ele é convexo. Já essa reta aqui, ó, em relação a esse polígono, essa reta, ela corta o polígono tocando em mais de 2 pontos do contorno, né? Não olhar para a parte interna, só do contorno. E toca em mais de 2 pontos, né? Então, essa região, ela é não convexa, certo? Então, posso analisar se um polígono é convexo ou não usando essas duas ideias aqui. Tá bom? Do segmento de reta está todo dentro da figura, ou a reta cortar a figura em apenas 2 pontos. Certo? O contorno da figura em apenas 2 pontos. Então, se você pega essa ideia de polígonos convexos e não convexos, vai entender facilmente se um poliedro é convexo ou não convexo. De novo, a gente estava vendo polígonos, a gente estava vendo no plano, né? 2 dimensões. Agora, pegando essa ideia para uma figura de 3 dimensões. No caso, os poliedros. Um poliedro é convexo ou não convexo. No caso dos poliedros, né, dizemos que um poliedro é convexo. A ideia é bem parecida. Quando todo o segmento de reta que liga 2 pontos quaisquer desse poliedro está inteiramente contido nele. Ou então, quando qualquer reta não paralela a nenhuma das faces que passa pelo seu interior, corta suas faces em, no máximo, 2 pontos. Resumo, né? Isto significa o quê, né? Pô? Poliedros convexos. Ó, se você pegar 2 pontos dentro do teu poliedro, certo? Dentro do teu poliedro, e quando tu unir esses 2 pontos, o segmento de reta que tu obteve, ele vai estar dentro dessa tua figura, certo? Imagina uma caixa de sapato, sei lá, que é um poliedro, né? Aí tu pega 2 pontos dentro dessa caixa de sapato. Quando tu une esses 2 pontos, faz uma linha assim, sei lá, com barbante mesmo, você vai ver que essa linha, nesse segmento, ele vai estar todo dentro da tua caixa. Então, essa caixa é um poliedro convexo, certo? Já se tu tiver uma situação de tu pegar 2 pontos dentro da tua caixa e esse segmento que tu unir, ele não está totalmente dentro do teu poliedro, esse poliedro vai ser não convexo. Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar aqui, tá vendo? Esse ponto R, por exemplo, e um ponto T ou U aqui, sei lá. Quando eu for unir o R ao T, percebe que esse segmento ele não vai estar todo dentro do teu poliedro. Vai estar uma parte fora do poliedro, da região interna. Então, esse poliedro ele é não convexo. Certo? Ou, pega a mesma ideia, né? Se você traçar uma reta no seu poliedro, né? Furar o seu poliedro, e essa reta furar o poliedro em apenas 2 pontos, você vai ter um poliedro convexo. Se você traçar uma reta, né, não paralela a uma das faces, e essa reta, ela furar, né, ela tocar o poliedro em mais de 2 pontos, esse poliedro ele é não convexo. Certo? Que é o nosso caso aqui. Esses 2 casos. Certo? Você percebe que esse segmento AB, né, se eu estender eles, né, ele vai furar o polígono em 4 partes. Né? Aqui vai furar na parte de baixo, vai furar nessa face lateral, vai furar nessa face lateral e vai furar aqui em cima, vai furar em 4 partes. Aqui já está mostrando um furo em 4 partes. Né? Aqui não, só vai furar em 2. Tá vendo? Vai furar em 2. Então, poliedros convexos, poliedros não convexos. Existe outra maneira de definir, né, um poliedro convexo, talvez seja mais simples, é só você imaginar. Né? Imagina, pega qualquer face do teu poliedro. Por exemplo, aqui, nessa aqui, eu peguei essa face aqui. Aí, essa face aqui, né, um quadradozinho. Se eu passar um plano, né, o plano que passa por essa face aqui, né, ou seja, pegar essa face quadrada e estender ela infinitamente, eu formo um plano. Percebe que todo o meu poliedro ficou de um lado desse plano, vai ficar de um lado desse plano aqui. Certo? Vai ficar do lado desse plano. Então, quando isso acontece, eu digo que o meu poliedro é convexo. Pegar qualquer face, pega essa face aqui de cima. Imagina um cubo na caixa. Aí tu pega a tampa. Aí tu pega o plano que passa pela tampa. Percebe que tu vai ter... O plano vai dividir o espaço em 2, né? Na parte de baixo vai estar todo o poliedro. Na parte de cima não vai ter, nem na parte desse poliedro. Ou seja, não corta um plano formado por uma das faces
ele não corta o plano, ele não divide o plano, ele não divide o poliedro, certo? Então podemos dizer também que um poliedro é convexo quando se situa do mesmo lado de qualquer plano que contém uma de suas faces. Ou seja, um plano que contém uma face do poliedro não vai dividir esse poliedro. Já aqui, por exemplo, ó, esse poliedro é não convexo. Por quê? Eu peguei essa face aqui, tá vendo? Ela pega o plano que contém essa face, ou seja, estende essa face infinitamente. Percebe que essa face ela cortaria o plano em dois, dividiria o plano o poliedro em duas partes. Nessa parte aqui e nessa daqui. Então, dividiu o poliedro em duas partes, um plano formado por uma das faces, dividiu o poliedro em mais de uma. Dividiu o poliedro, ele se trata de um poliedro não convexo. Tá? Então, são só definições por enquanto. Então, por enquanto, só saber identificar o que é um poliedro convexo, o que é um poliedro não convexo, certo? O que é um poliedro, né? Quais são as faces, identificar as faces de um poliedro, a quantidade de vértices de faces dialéticas. Por enquanto, só mais essa observação, certo? Então, vamos lá. Como a gente viu, né, um poliedro convexo e não convexo.